Levando o dia pra longe, engolindo léguas de estrada, subindo e descendo. Todo esse apanhado que você fez, bem resumido do resumido, foi base, né, Mauri? Sim, eu acho. Que o teatro contemporâneo pudesse... Com certeza. Por isso, a importância da cronologia, porque a Eleonora Duse, o Stanislavski também vai ficar apaixonado por ela, né? Então, tudo isso a gente faz, que é um incentivando o outro, e o teatro, né, seguindo a sua trajetória, e os atores também seguindo as suas trajetórias, né? Nós vamos ter um cara chamado Konstantin Sergeyevich Alexeyev, que lá na frente vai virar Stanislavski, que é um pseudônimo, tá? E daqui a pouco a gente conta sobre isso. O cara que nasceu em 1863, alguns dizem que foi 5 de janeiro, outros que foi 17 de janeiro. Ele nasceu na cidade de Moscou, né? Com 3/4 anos ele entrou no teatro. Stanislavski era filho de um pai industrial. O pai dele tinha uma fábrica de fios de ouro. Fios de ouro era vendido para quem? Só para nobreza, né? Para costurar roupa, para fazer, enfim, adornos, né? E numa época em que não existia luz elétrica e nem a telegrafia, que entrou logo em seguida. Qual era o cara mais preparado para adaptar o ouro para o cobre? O pai dele. Então, o que ele ganhou dinheiro ali na eletrificação de Moscou não estava escrito. Ele tinha uma mansão em Moscou, mas todos eles moravam num sítio próximo a Moscou, que a grande sociedade ia para lá, passar fim de semana, porque o Stanislavski tinha 9 irmãos. Era uma família muito grande, com muitos criados, né? Teve um galpão que o pai adaptou, fez um teatro lá na casa, no sítio, e fez um teatro também lá em Moscou. Mas todo mundo ia para lá, e o Stanislavski estreia com 3/4 anos de idade, numa peça chamada As 4 Estações, e o papel dele era fazer de conta que acendeu uma fogueira. Só que ele tocou fogo mesmo para ver. Ele não entendia, e já naquela época ele não entendia por que eu tenho que fazer de conta. Por que eu não posso fazer com verdade? Olha só, cara, e isso vai ser uma indagação dele para a vida toda, né? E todos começaram, tinham o Círculo Alexeyev, que era o círculo, né, é o grupo de teatro. Naquela época chamava-se Círculo. Depois passou a grupo, depois a companhia, hoje é coletivo, né? E daqui a uns tempos muda também. Né? Mas a essência é a mesma. Mas a essência é a mesma. A nomenclatura muda, mas o sentido é igual. Né? Então, o Stanislavski, ele tinha tanta fissura para ser ator que na pré-adolescência, na adolescência, ele se fingia de mendigo, se fantasiava de mendigo, ele sempre levava um primo dele, né? E iam para pedir esmola lá na estação ferroviária, sabe? E cachorro corria atrás deles. E quanto mais isso acontecia, situação diversa de vai para lá e tal, então mais ele falava assim, nossa, nós estamos no caminho certo, nós vamos ser ator. Eles faziam um laboratório na pré-adolescência, depois tinha ele se fantasiou de cigano para receber uma prima que ia chegar, leu a mão da prima, a prima não identificou que era o primo, sabe? Então, quer dizer, tudo isso acontecia pela ânsia dele. E quando chegava grupos de teatro, seja da Alemanha, da França, da Inglaterra, principalmente da Itália, ele assistia a tudo, a todos os espetáculos. O pai, que era muito rico, comprava todos os ingressos para ele de quantos espetáculos fossem ficar lá em Moscou. Então, ele assistia muito. O pai levava sempre para assistir ópera, música. Era uma família que tinha um gosto pela arte absurda, né? Então, o Stanislavski, depois ele criou um grupo de bonecos
formava companhias, montava peças na casa dele. Toda visita que chegava na casa, falou assim, ele chegava para a visita e falava assim, o senhor quer assistir a nossa peça? O cara não ia falar, né? Sim. Aí depois da peça, fala, o que o senhor achou? Né? Ah, eu acho que vocês estão falando muito baixo, eu quase não entendi. Aí ele ia lá e falava, não, gente, ele tem que falar alto. Aí chegava outra visita, quer assistir? Aí a visita falava, olha, vocês estão gritando demais. Aí eles iam adequando, não, está muito exagerado. Era assim que eles iam ajustando o trabalho de atores deles, né? Teve o teatro de boneco, né? E, enfim, depois em 82 o Salvino vai com Otelo. E aí, o que ele começou a fazer? Como ele assistia a tudo, e não só isso, ele pedia para os atores ou para o diretor para conversar com os atores. E foi numa dessas que ele relata o ritual do Salvino, Tommaso Salvino, antes de começar a peça. Ele chegava 3 horas antes, né? Como todo ator profissional sempre chega antes, né? Pelo menos com 1 hora de antecedência, né, é ético o ator, que respeita a plateia, chegar para se preparar. Mas o Tommaso Salvino, segundo o Stanislavski, no livro Minha Vida na Arte, ele conta esse ritual, que o cara chegava 3 horas antes, dava uma passeada pelo palco, olhava para a plateia, ia para o camarim, passava um pó, voltava para o teatro, para o palco, falava algumas palavras, voltava, colocava a peruca, enfim, ele ia para o palco e voltava para o camarim, ia se vestindo, colocando peças do personagem. E o Stanislavski acompanhando isso, né? E ele, a cada peça que ele colocava, ele mudava um pouquinho, né? Stanislavski sentia essa mudança, até que ele colocava a última vestimenta e aí ele já era o personagem. Isso, 3 horas durava esse ritual, né? Então, e aí aconteceu uma coisa engraçada, porque o Stanislavski, ele bebia tudo. Ele ficava sabendo que um psicólogo lá na França inventou uma coisa, ou criou uma coisa, ou descobriu uma coisa, e ele ia lá, estudava o cara, entrevistava o cara, ou estudava, comprava o livro, e estudava, e foi assim que Bibo, um psicólogo francês, vai dar ao Stanislavski o impulso para a memória afetiva, né? Então, ele tinha um circo de japoneses em Moscou e eles resolveram montar uma peça japonesa, chamada O Mikado. E aí, o que eles fizeram? Levaram todos os componentes do circo lá para a casa dele. E durante 1 mês, 2 meses, as irmãs do Stanislavski iam aprender leques, iam aprender gestos sensuais de geisha, iam amarrar o joelho, os caras para japonês, né? E toda a dança japonesa, cultura japonesa, e todos, a família inteira se vestia de japonês tradicional. Olha, e o pai entrava na dança, o pai inclusive fazia alguns personagens quando precisava, a mãe, que era filha de atriz inglesa ou neta, não me lembro agora, acho que filha, né? E, enfim, a família inteira participava, né? Então, o Stanislavski era assim, pesquisador, né? E quando foi ali ele foi presidente da Sociedade Musical Russa, por volta de 1885, e aí, entre 85 e 87, ele participou de uma peça porque ele participava de tudo, né? E essa peça não era para o bom gosto das famílias de Moscou, e ele foi obrigado a apresentar, e ele falou, gente, eu não vou apresentar com o meu nome, não. Eu vou arrumar aqui Aí tinha um ator polonês que tinha ido embora, não ia ser mais ator, que ele falou, vou pegar o nome dele. Aí ele falou, eu vou colocar esse nome de Stanislavski, que é um sobrenome do cara, polonês, porque aí ninguém fica sabendo quem é esse tal de Stanislavski, né? Porque vai comprometer a minha puxa vida, eu tenho uma reputação a zelar, eu sou presidente da musical né, russo, né? Isso, aí ele, com o nome de Stanislavski, ele entra em cena, era um besterol, hoje a gente chamaria isso de besterol, sabe? Então, para a família não ficar sabendo. E ele conta
em minha vida na arte, que quando ele entra em cena, o primeiro cara que ele vê no camarote principal, o pai, a mãe, a criada mais velha. Ele diz que fica tão sem ação que some tudo, né? O palco some tudo. Aí ele com um buquê de flor, aí ele faz, né, a peça, mas já começa morrendo de vergonha. Aí o pai vai ao camarim e fala, vamos na nossa carruagem, vou te levar. Aí ele fala, puxa vida, vou levar uma bronca, nossa, a minha vida acabou, né? Aí levou, silêncio absoluto, de Moscou até o sítio, cada um foi para o seu quarto, dormiu. Aí no café da manhã do dia seguinte, ele vai tomar café, o pai está sentado na mesa. Senta aqui, filhinho, do meu lado, toma o seu café. Tomou o seu café? Olha aqui. Se você quer, é com essas palavras, se você quer, porque quer fazer teatro, procure um círculo decente, procure um texto decente e não se permita fazer o que você fez ontem. Você tem uma reputação a zelar. E pronto. E a partir daí, ele realmente começou a selecionar melhor os seus papéis. Nós estamos falando apenas do ator Stanislavski, né? E no ano seguinte, 1887, ele funda com os amigos atores uma sociedade chamada Sociedade Literária de Moscou e aluga um clube, né? Que o Stanislavski bancava tudo, porque era o único que tinha dinheiro, mas com 2 anos a sociedade já estava com uma situação financeira muito ruim, e o clube de caçadores alugou, eles foram desalojados, mas o Stanislavski fez um acordo com o clube de apresentar uma peça por semana. E era isso que antigamente os grupos apresentavam. Era uma peça por semana, ou seja, uma média de 50, 53 peças por ano. Então, em 1887, ele funda a Sociedade Literária de Moscou. 2 anos depois, 1 ano, ele é desalojado desse lugar, mas aí era uma estrutura muito grande. E então eles começam a apresentar uma peça por semana para o clube de caçadores, né? Então, lia a peça 2 dias, ensaiava 3 dias e apresentava, né? Então, isso até nos anos seguintes ele vai apresentar isso, né? E em 1887 acontece o grande encontro, que é um encontro com um dramaturgo, professor de teatro, professor de música, um grande intelectual de Moscou chamado Danchenko, né? Danchenko. Na verdade, o nome completo dele, não me lembro agora, mas é mais conhecido mesmo como Danchenko, né? Então, o Danchenko procura Stanislavski para eles conversarem sobre a situação do teatro russo, né? Então, eles reúnem às 2 horas da tarde, num restaurante chamado Slaviansky Bazar, e eles conversam durante 18 horas seguidas. A reunião começa lá nesse bazar, nesse restaurante, e termina na casa do Stanislavski. E ali eles fizeram uma análise profunda da interpretação do teatro russo, de como eram feitas as peças, e ali eles vão criar o Teatro de Arte de Moscou para Todos. Esse era o nome completo, né? Que depois virou só TAM, Teatro de Arte Moscou. Mas existia isso, para todos, ou acessível a todos. E ele vai começar então uma metodologia que cabe, quando a gente for falar sobre os diretores, a gente vai falar sobre isso. Mas, e aí ele vai apresentar muitas peças, vão ter como parceiro de cena o Meyerhold, né, que trabalhou com ele 4 anos. Então, a gente vai ter o Mikhail Chekhov, que depois vai ser conhecido como Michael Chekhov, que é sobrinho do Anton Chekhov, que sustentou o Stanislavski com textos, né? Então, como a Gaivota, o Jardim das Cerejeiras, As 3 Irmãs, enfim, né?
Então, e vai ter parceiros maravilhosos, vai ser dirigido por grandes nomes, diretores não só da Rússia como de fora. Vai trabalhar com Gordon Craig, que depois ele vai fazer parte da Poética Absoluta mais na frente, por influência de Isadora Duncan, né, que era amiga do Stanislavski, foi uma grande bailarina americana que era casada com Gordon Craig. Enfim, para quem é de teatro sabe do que eu estou falando. E, enfim, o Stanislavski, em 1996, vale porque faz parte do ator, ele estava em Berlim com O Jardim da Cerejeira de Tchekov, e ele se pega no palco, de repente, ele tinha feito tanto essa peça ficou em cartaz até 1928, pra você ter uma ideia. Então, ele estava em Berlim, no palco, quando ele se pegou pensando nas contas que ele tinha que pagar, no que ele tinha que fazer no dia seguinte, pensando na turnê que ele fez, pensando no todo o trabalho. Ele entrou em crise, porque ele estava no palco e completamente fora do palco. Ele entrou em crise, foi para a Irlanda, passou um tempo de férias, e, enfim, e lá na Irlanda ele elaborou todo o trabalho, mas aí é como diretor, que a gente vai falar depois, né? Então, ele em 1928, em cena, em Os Jardins da Cerejeira, ele tem um ataque cardíaco, e ele é retirado de cena, e os médicos o proibiram de subir no palco de novo como ator. E aí encerra a carreira do ator Konstantin Alexeyev, Konstantin Stanislavski, né? Então, o trabalho de ator dele termina aí. Levando o dia pra longe, engolindo léguas de estrada, subindo e descendo serra, sem ter ponto de parada. Subindo e descendo serra, sem ter ponto de parada. Sou andarilho, sou